Estudos revelam que o grau de dependência do álcool é de 10%, o cigarro 50%, maconha, cocaína e o êxtase 80% e o crack acarreta 90%. No caso do crack, de 10 usuários, 9 ficarão reféns da droga. Para falar sobre esses reflexos está ao meu lado a especialista em dependência química Cláudia de Oliveira Soares, de Votorantim. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, quais são os principais motivos que levam as pessoas a experimentar as drogas? Depende da faixa etária e do momento de vida que a pessoa está vivendo. Por exemplo, os meninos jovens normalmente começam a usar drogas para se sentir pertencentes ao grupo, para experimentar sensações novas. As meninas usam mais, buscam mais as drogas para a busca de emoções diferentes. E no caso de adultos que se tornam dependentes químicos, normalmente está relacionado a algum momento de estresse, de crise familiar ou profissional. O Miguel de Salto pergunta: quanto tempo ocorre a abstinência e um psiquiatra colabora para poder afastar o vício? É importante o tratamento? Sim, o tratamento da dependência química sempre é um tratamento que tem que ser multifocado. Isso exige uma equipe onde a gente tenha psicólogos, psiquiatras, clínico geral para avaliar as questões biológicas também. A abstinência sempre ocorre, depende da droga que é usada e do organismo da pessoa. O psiquiatra entra com um papel fundamental para prescrever uma medicação que seja adequada para o sofrimento ser menor. Então, existem medicações que ajudam o paciente a passar pela crise da abstinência com um sofrimento um pouquinho menor. Qual é o tipo de droga que mais prejudica o organismo? Todas as drogas prejudicam o organismo, mas nós podemos dizer assim, que o crack, que é a cocaína de outra forma, né? É uma das drogas que mais devasta pelo poder de causar dependência. Normalmente, com 6 usos de crack, a pessoa já fica dependente. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Depois do primeiro uso, quanto tempo leva para a dependência? Então, o crack, depois de 6 usos? Normalmente, os estudos mostram isso, que depois de 6 usos, a dependência já se instala. A maconha? Depende do organismo. Mas é mais leve? É um pouco mais, mas também causa dependência. Ou seja, todas elas devem ser evitadas sempre. Todas devem ser evitadas sempre. E aquela questão dos pais? Alguns pais acabam falando, não, vamos experimentar junto para você ver o quanto é ruim, e aí você vai sofrer e depois nunca mais você experimenta. Essa é uma situação também que pode levar ao problema, né? Ao vício. Uhum. Como é que você vê isso? Sem dúvida. Eu gosto sempre de dizer assim, que nós pais, eu me incluo nisso porque eu também tenho filhos pequenos, nós temos que lembrar que a função de pais é sermos pais, é ensinar que a frustração faz parte da vida, é acompanhar o desenvolvimento dos filhos, é conhecer os amigos dos nossos filhos, verificar, né, assim, eu vou na casa de fulano, eu vou sair... Tá, vamos checar isso, né? Hoje em dia, todo cuidado é pouco, né? E eu penso que nessas situações em que o pai fala assim, vamos experimentar comigo, porque aí é esse papel de pai que está confuso, né? Eu penso que a gente tem que retomar o papel de pais e deixar assim, que o papel de amigo, os amigos façam. Mesmo porque... eu que trabalho com dependência química já há 16 anos, percebo assim, quando você vai investigar como que a coisa começou, é sempre o melhor amigo que apresenta a droga para o filho, não é um desconhecido. Complicado, né? Bom, falando sobre os pais, no próximo bloco a gente volta a conversar e você vai dar dicas de como observar o comportamento no filho para evitar o vício. Ok? A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Faça a sua pergunta, ligue para a nossa redação pelos telefones 3238-8800 ou 3238-8804. Estamos de volta hoje falando sobre drogas. Quem nos orienta é a especialista em dependência química Cláudia de Oliveira Soares, de Votorantim. Falamos sobre os pais. Então, quais são os cuidados, as observações que os pais devem fazer para saber se a criança ou adolescente está ou não viciado, logo no começo?
Como eu disse há pouco, os cuidados têm que começar antes, né? Então, os pais têm que acompanhar a vida dos filhos e conhecer os filhos, né? Porque cada droga provoca alterações diferentes. Isso que eu ia te perguntar, a questão de comportamento, a mudança de comportamento. Por exemplo, no crack, qual é a principal mudança de comportamento? Falta de sono, agitação, agressividade, falta de apetite. Isso os pais devem ficar atentos, então. Sim. Se está exagerado esse quadro, mudou, tem que ficar atento. Sim. Já para a maconha, que é o que mais oferecido em escolas e quanto menor a criança, mais fácil para o uso da maconha. Maconha, normalmente, isso pode mudar dependendo do organismo da pessoa. Mas, normalmente, maconha causa mais sonolência, falta de atenção, falta de concentração, fome exagerada. Quais são os outros cuidados que você acha que os pais devem observar dentro de casa? Agressividade é uma delas? Sim, agressividade, cocaína, crack, a agressividade fica bastante exacerbada. A criança fica bem agitada. Fica agitada. O que os pais podem fazer em casa para aquele caso que já descobriu que é usuário de algum tipo de droga e não aceita uma internação ou ir à clínica? Qual deve ser o primeiro passo dos pais ao descobrir que o filho é viciado? Eu penso que ao descobrir que o filho é dependente químico ou que está usando algum tipo de substância, lícita ou não, porque o que acontece hoje na nossa sociedade é que o álcool é a primeira droga mais usada no Brasil e é incentivado dentro das nossas casas pelas nossas famílias, né? Então, eu acho que é um alerta que a gente tem que começar a pensar. Mas depois que os sintomas já estão presentes, tem que procurar ajuda profissional. Ajuda a clínica profissional. Tem que ser, é o tratamento mais indicado. A abstinência leva quanto tempo? A gente sabe que varia de pessoa para pessoa, mas uma média, a abstinência, quanto tempo leva para essa fase? Então, a abstinência é um estado de desejo incontrolável de usar a substância, né? E isso pode durar, assim, um dia inteiro, uma noite inteira, 2 dias, depende muito. Né? Antes da gente ir para o intervalo, rapidamente, no caso da mulher estar grávida e ser dependente de droga, a criança também nasce dependente? Existem estudos que comprovam que para a cocaína e para o crack já tem relatos da criança, né, do bebê nascer com sintomas da síndrome de abstinência da droga. E para o álcool também tem estudos já bastante antigos da síndrome fetal alcoólica, que é uma questão bastante grave, que além do bebê ter malformações físicas e problemas de retardamento mental, o bebezinho nasce com sintomas da síndrome de abstinência do álcool. Assim, então, é um bebê que chora muito, irritado, agitado, não consegue mamar, não consegue estabelecer nenhum tipo de relação com a mãe. É uma coisa bastante angustiante. Nasce sofrendo. Sim, nasce sofrendo. A gente vai para um rápido intervalo e volta falando mais sobre o vício de drogas. Qual é a sua pergunta? Ligue para a nossa redação e esclareça a sua dúvida. Levantamento realizado pela Secretaria Estadual da Saúde mostra que aumentou em 107% o número de crianças e adolescentes que procuram tratamento intensivo para tratar o vício, cocaína e crack. Ou seja, também mais cedo as crianças têm usado drogas, adolescentes também. O Paulo de Salto de Pirapora pergunta: o vício tem cura? E como é que você vê a liberação do uso de drogas? Bom, a dependência química não tem cura, mas tem controle, existe tratamento, né? Existe tratamento, a Clínica Viva, por exemplo, oferece tratamento presencial e de internação, né? E também temos tratamento específico para mulheres, é uma das únicas clínicas do Brasil onde tem tratamento específico para mulheres. Então, assim, existe tratamento, mas é uma doença crônica, como diabetes, a hipertensão. Então, a pessoa vai tratar e vai aprender a lidar com essa doença que vai ser para o resto da vida. Mas é possível, sim, se tratar, conseguir esse controle e conviver com isso, tomando cuidados especiais. Até porque o Adelson de Biúna ligou e disse o seguinte: a clínica ajuda, mas, na verdade, é boa vontade. A pessoa tem que querer se tratar. Nem sempre, porque a questão central da dependência química é a perda do controle.
é perder a capacidade de dizer não. Isso é a questão central da doença. Então, às vezes, a pessoa não consegue tomar a decisão de se tratar. E aí a família precisa decidir por ela. Aí, no caso, é internação involuntária, que tem que se tornar um tratamento voluntário. Qual é a principal barreira enfrentada no tratamento para a gente terminar a entrevista? A crise de abstinência. É esse desejo incontrolável de usar e que traz um sofrimento emocional e, às vezes, biológico muito intenso. É até por isso que explica o vício. A pessoa usa, depois ela quer mais para não sofrer. Sim, no começo, a relação com a substância é usar para conseguir prazer. Quando a dependência química se instala, a relação é diferente, é usar para aliviar sofrimento. É totalmente uma escravidão mesmo. Essa é a questão central dessa doença. No começo, então, há a chance maior de se livrar do vício. Sim, sim. Se a pessoa perceber e procurar tratamento, as chances são maiores. Então, qual é a dica que você dá com essa experiência toda que você tem em dependências químicas, até os sofrimentos que você vê? Qual é a orientação que você dá às pessoas? Em primeiro lugar, eu penso que as pessoas têm que avaliar, né, o porquê do uso. Porque quando você conversa com jovens, principalmente, você percebe assim, por que você usa? Por que você bebe na balada? Ah, eu bebo porque é legal, porque o meu amigo bebe. Então, a gente percebe assim, que não existe nenhuma conscientização da sociedade da gravidade dessa doença. Então, a minha dica é assim, pense, conheça antes de ter contato com algum tipo de droga, mesmo as ilícitas como o álcool e o tabaco. Muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço a sua participação aqui no Noticidade. E também agradeço a sua audiência. Tenha uma boa noite e até amanhã.